Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Podemos nos assentar. Irmãos que nos acompanham pela TV, internet, rádio Evangelizar, irmãos presentes aqui no santuário. Eis a hora maravilhosa onde os discípulos estavam chegando de uma grande missão, e eu mesmo testemunho, e você na sua caminhada de fé, há também de testemunhar. Todas as vezes que terminamos uma grande obra, eu mesmo sinto muito tudo isso, sobretudo no final do programa eu tenho fé, e às vezes até costumo dizer na câmera, o quanto que aqueles últimos minutinhos, onde o diretor diz para mim assim, que temos 3 minutos para terminar a madrugada, o quanto que vem no meu coração assim, aquela alegria, aquele sentimento de um dever cumprido, de uma jornada maravilhosa que Deus fez, isso sem olhar para todo mundo, né? Olhando só para a câmera e só imaginando o que em cada casa, em cada lugar, na madrugada Deus está fazendo. Nós estamos num momento assim, onde os discípulos, eles chegam de uma grande jornada missionária, certamente conversando entre eles sobre frutos dos mais diversos que Deus fez, que Jesus fez naquela missão. Eles vão colher depoimentos do que um ouviu, do que outro ouviu, e o Senhor então profere junto dos seus esta oração tão maravilhosa, que resume o que é, na verdade, o ato de fé que nós devemos ter. Nosso Senhor ergue as mãos para os céus e diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas todas, que eles estavam ali partilhando, que eles estavam dizendo. O Senhor ergue as mãos para os céus e diz: eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. Porque só quem é pequeno tem fé. Só quem é pequeno tem fé. Só quem tem esta dimensão diante de Deus, só quem sabe diante de Deus o seu real tamanho, tem fé. E aí então, muito mais do que uma oração, porque os atos de Jesus são sempre assim, são sempre cheios de muita verdade, de muito significado. Nosso Senhor, ao proferir essa oração, Ele está nos ensinando o caminho da pequenez para termos fé diante de Deus. E por que que o ato de fé exige uma pequenez? Simplesmente por um motivo, meu irmão. Talvez você nunca ouviu nesses termos, mas se você tem fé, você há de convir que você já até vive então isso. E quando eu disser esses termos que definem a fé, você não só vai saber por que então que alguém tem fé, como também você vai saber por que muitas pessoas não querem a fé, justamente por causa desse motivo. Por que muitas pessoas rejeitam a fé e não querem saber de Deus? Então vamos lá. Quando você admite que Deus existe, quando você toma posse da verdade de que Deus existe, ao mesmo tempo, enquanto eu digo que Deus existe, ao mesmo tempo eu também falo para mim: você não é Deus. Amém?
Veja, se eu digo, Deus existe, enquanto eu falo isso, dentro de mim é como se uma segunda frase também se repetisse, dizendo: gordinho, baixa sua crista aí, viu? Baixa sua bola, baixa sua vontade, rebaixa seu tamanho, ocupa o teu lugar, porque se Deus existe, você perdeu e você não é Deus. Esse gordinho que eu estou falando sou eu, né, gente? Não tem alguma pessoa aqui, alguma pessoa aqui na missa vai dizer: ué, padre, você está falando isso comigo? Sou eu. Quando eu digo Deus existe, eu estou dizendo: padre Renatinho, continua inho, viu? Continua pequenininho, meu amigo. Porque aqui, quem manda vai ser Ele. Ao dizer Deus, há uma decepção no ato de fé. Percebe? Há uma decepção, há um constrangimento. Há uma palavra então que vai nos jogar para baixo no ato de fé. Porque se Deus existe, então eu perdi. Então eu não sou mais Deus, eu não sou o dono da minha vida. Se Deus existe, então eu não faço o que eu quero, eu não ando para onde eu quero, eu não visto o que eu quero, eu não vivo do jeito que eu quero. Percebe como que é algo então pequeno? Percebe como que é algo que nos coloca então num tamanho pequeno? Há uma decepção no ato de fé, porque essa decepção diz respeito a alguém que perdeu, porque você não é mais o dono da sua vida, quando você reconhece que existe um Deus. Olha para este irmão que está do seu lado e diga para ele: você perdeu, meu irmão, você perdeu, e perdeu feio. Diga para ele isso. Você perdeu, já era você. Não tem mais a primazia da tua vontade, não tem mais. Outra pessoa manda nisso aqui, outra pessoa governa isso aqui. Outra pessoa tem a direção desse lugar. Então, é por isso que eu disse que essa verdade, de que se eu creio, eu ao mesmo tempo digo que eu não sou Deus, agora você está entendendo o porquê que tanta gente não quer ter a fé. O porquê que tanta gente não ousa reconhecer a Deus. Porque se eu reconheço, minha vida agora não é mais minha. Se eu reconheço, minha vida agora saiu do meu eixo e do controle das minhas mãos. Porque se existe um Deus, a minha vida é para Ele, a minha vida existe para Ele. Só que a questão é o seguinte: se você disser que você não quer a Deus, Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Percebe que as pessoas que não querem crer, elas estão fazendo uma pirraça com um negócio que não vai mudar, né? É como aquela criança, né, que até rola, não tem? Quando a criança faz a pirraça, ela rola no chão. E aí a mãe olha para o menino e diz: você pode rolar quantas vezes você quiser nesse chão aí, gelado aí. Não vai mudar. A sua pirraça não vai mudar a grandeza de Deus. É por isso que só os pequenos, eles vão entender: se esse Deus é Deus mesmo, né? Se esse Deus então é o Senhor, se tudo foi Ele que fez, se Ele é o dono desse negócio todo, então a melhor saída é que eu reconheça, é que eu assume, é que eu aceite e é que eu viva por Ele. E aí a nossa santificação vai começar. Então hoje, meu irmão, eu proclamo na tua vida a grande verdade que causa em nós uma decepção extrema. Você não é Deus. Você não é Deus. Então a tua vida existe para um outro. Tua vida existe para uma outra dimensão. Nada de agora em diante sou eu sozinho decidindo. Nada. Tudo eu vou ter que recorrer então a Ele. E o senhorio e o controle de Deus sobre a minha vida causará em mim um novo tempo e uma nova visão sobre todas as coisas. É por isso que isso só é revelado aos pequenos, a quem se coloca nesse tamanho e nessa dimensão. Ô padre,
na prática, assim, é isso. Então agora tudo tem esse Deus. Então eu perdi o controle. Significa eu boto a mão no meu dinheiro, eu tenho que pensar em Deus para saber onde eu vou colocar uma moeda em tal lugar. Sabendo, sabe assim, as coisas mais simples da minha vida. Eu não tenho controle de mais nada, eu não comando mais nada. Então tal pessoa me chama para tal lugar e eu tenho primeiro que ter uma mente em Deus para eu consultar com Ele. Tudo eu tenho que resolver com Ele. Então eu estou pequeno assim a tal ponto de que eu não tenho controle de mais nada. Exatamente isso. Exatamente isso. Só que a questão é o seguinte: esse Deus é um Deus que te ama. Ele tem o controle, Ele tem as chaves, só que Ele te ama. Porque a gente imagina uma opressão assim, né? E muitas pessoas pensam que nós na religião, nós vivemos numa opressão. É um tal de não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo. A gente vive reprimido, a gente vive meio, nossa, tudo é um negócio que segura. A gente vive algemado o tempo inteiro. Parece que a vida foi tirada de nós. Olha, sinceramente é verdade, nós temos os mandamentos, nós temos a lei de Deus, nós temos o cumprimento do lugar para onde a gente deve ir, para onde a gente não deve ir. Só que é como se eu dissesse para quem não crê, é como se eu dissesse para uma pessoa que não tem fé: só que, meu irmão, fica tranquilo, quem está me mandando me ama, viu? Ele não vai me colocar em encrenca, não. Quem está me mandando me ama. Diga isso para o seu irmão: quem te manda te ama. Diga isso para ele. Quem te manda te ama. Nosso Deus não é assim, sabe, um tirano desvairado que sai e decreta: a partir de agora não pode isso. Vai lá na igreja, escreve lá em algum lugar e manda todo mundo Não. Quem me manda me ama. Quem me manda me ama. Então eu fico tranquilo e eu coloco a minha vida inteira nas mãos dele. E eu sei que ele sabe melhor que eu o que é o melhor para mim. E agora eu te desafio. Qual foi a vez que você agiu contra Deus e no final você terminou tendo razão? Qual foi, gente? Qual foi a vez que você olhou para esse mandamento assim, para uma norma da doutrina da igreja, por exemplo, né? Qual foi a vez que você olhou para o mandamento e disse: não, aí já é demais, não, aí tá muito radical, não, também não é assim não, ué. Aí você foi e fez diferente. Aí você foi e agiu de outra forma, porque, não, também não é assim não, ué. Não, eu tenho as minhas coisas, eu sou cristão, eu sou católico, mas vamos dar uma segurada aí, porque também não é para tanto assim. Aí você foi e fez do seu jeito. Quando foi que no final você terminou tendo razão? Hein? Quando foi que eu desobedeci a Deus e no final eu fiz o revanche assim de olhar para Deus dizendo: tá vendo como eu tinha razão? Todos nós quando desobedecemos a Deus, mais cedo ou mais tarde, pagamos um preço que tem o grau e o tamanho da desobediência. Por isso que nosso Senhor diz: é aos pequeninos que essa fé vai acontecer. É aos pequeninos. Quando eu entendo então que quem me manda me ama, quando eu entendo então que esse mandamento quer me salvar, aí eu fico pequenininho então nas mãos desse Deus. E eu profetizo na minha vida que Ele tem a liberdade para conduzir, para fazer o que Ele quer, para ir aonde Ele quiser. Eu proclamo então a plena autonomia de Deus na minha vida. Eu me torno então maleável, dócil, completamente. E eu sei que na hora que vem a vontade de Deus, assim, a gente quer outra coisa. Eu sei que dá um negocinho no coração, né? Em todos nós dá, nós somos cheios de vontades, nós somos cheios de lados. Eu sei que quando temos um mandamento, quando temos a doutrina da igreja, que vem contra a nossa vontade, todos nós nos agitamos. Mas, meu irmão, nessa hora só fecha os seus olhos e pensa: quem me manda me ama. Quem me manda me ama. Fica pequeno e deixa Deus
ser grande. E no final das contas, colheremos os frutos por sermos assim. Por sermos assim. Então hoje, eu proclamo a pior de todas as notícias que eu e você poderíamos receber. Mas esta notícia, ainda que sendo tão decepcionante, ela vai te salvar. Meu irmão, eu proclamo, em nome de Jesus, que você não é Deus. Você não é Deus. E eu falo também para mim. Aí a princípio a gente, Nossa Senhora, então a minha vida agora está nas mãos de um outro. Então agora você se desespera, você não é dono de nada. Nós sabemos que por um segundo, um dia, vai faltar o oxigênio nos nossos pulmões e a gente não comanda mais nada. Por um segundo, isso tudo aqui vai para o espaço. E nem sabemos o dia e nem a hora. Então dá um desespero. Então a primeira notícia que eu te dou é um caos. Você não é Deus. Mas agora eu te acalmo. Eu te digo calma, calma, calma. Porque quem te manda, te ama. Amém? Então você não é Deus, mas calma que quem está com essa chave é apaixonado por você. Calma que quem está controlando isso, deu a vida por você. Calma. Calma que quem vai te dar os passos e quem vai controlar tudo é quem vive o tempo inteiro por você. E por isso então, nós temos a alegria de sermos pequenos nas mãos desse Deus.